editada. Uh, yeah, uh, yeah, uh. Olá, minha gente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast maravilhoso, Voz Amiga, dentro do projeto Eu Posso Ajudar, no qual eu tenho o prazer de dividir aqui com a professora Elza Vicente Carvalho essa ideia, né, que partiu dela, de uma conversa da gente. Então, hoje teremos mais uma noite de sessão do livro, o livro maravilhoso. E aí, os coautores estão aqui, já temos dois, o terceiro está chegando. Elza, boa noite, mais uma noite incrível, maravilhosa. Boa noite, Inácio. Boa noite, Lisanda, Marcos, Renê. Boa noite para todos que estão conosco, que possam mesmo aproveitar esse podcast, falando de um projeto tão especial que é este livro, que essa turma incrível preparou para o mundo das constelações. Bem-vindo todos. Olha, o Renê acabou de chegar, seja bem-vindo, Renê. Então é o seguinte, como a gente sempre faz em todas as lives, a gente chama as pessoas pela ordem alfabética. Então, hoje vamos reverenciar as damas através da Lisandra. A Lisandra vai contar um pouquinho como que ela apareceu nesse mundo das constelações. Logo em seguida, o Marcos Castro e em seguida, René Schubert. Então, 3 minutinhos para cada um se apresentar. Bora lá, Lisandra! Então, muito boa noite a todos. Reverencio todos os meus mestres que vieram antes, na pessoa aqui da professora mestra Elza Carvalho. É uma honra sempre poder estar aqui com a senhora. É uma graça, de uma graça divina mesmo, de verdade de coração. Mas também eu saúdo o Inácio, que sem ele muitos desses movimentos não estariam acontecendo. Saúdo, talvez o primeiro aqui, eu não sei, o Renê ou o Marcos, me parece que o Renê, que esteve com o nosso mestre maior, que Bert Hellinger, e eu me sinto, como sempre, me emociono porque eu me sinto tão pequena, né, do lado de vocês. Mas então, eu sou Lisandra Sericato, sou juíza de direito há 26 anos, sou servidora do Poder Judiciário há 30. Sempre me interessei por estudar comportamentos humanos, o que me levou a fazer várias formações em psicologia positiva, a realmente sempre querer atuar nessa área de projetos sociais envolvendo crianças, nos últimos anos presos. Como juíza, então eu tive a graça de passar por todas as áreas do direito, que o direito permite, né? Do direito da justiça estadual. Então, desde as comarcas do interior, eu passei por jurisdição de família, jurisdição criminal, jurisdição de infância e juventude, fui juíza de tribunal do júri por 2 anos, depois fui juíza de presídio regional também por 2 anos, depois matéria civil, fazenda pública, e hoje atualmente estou no civil, mas faço um projeto, então, que se chama Justiça Sistêmica, já há quase 4 anos, né, envolvendo pessoas segregadas ou privadas de liberdade em casas prisionais. Nós já estamos aí no 16º grupo, né, todos eles também com uma graça divina. Nós tivemos a oportunidade de não só fazer o trabalho de dinâmica sistêmica, toda a base teórica e prática da constelação familiar original de Bert Hellinger, a todos eles, são mais de 400 presos, como também aplicar uma pesquisa científica que foi referendada por uma comissão de ética. Então, é uma pesquisa empírica, né, ou chamada pesquisa aplicada em uma área do direito. E tivemos a oportunidade de ser reconhecida também em um congresso de direito, né, que se chama ENAJUS, com o prêmio Pesquisa Empírica. Então, no presídio estadual de mulheres condenadas, que se chama Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier. Esse foi o primeiro presídio feminino que o Brasil teve e foi o primeiro que ganhou também, então, essa intervenção através do conhecimento da constelação familiar de Bert Hellinger e como nada é por acaso, como a consciência divina ou essa grande alma que Hellinger chamava, né? Ele está sempre apoiando a verdade. Nós fomos então agraciados e surpresos com esse reconhecimento público e pela primeira vez, então, um trabalho
científico da constelação familiar foi reconhecido entre as pautas científicas do direito. Então, eu fico muito feliz por esse reconhecimento da academia, né? São doutores e pós-doutores em direito que reconheceram o nosso trabalho de pesquisa na base de Bert Hellinger original. Então, essa minha breve trajetória e o meu amor realmente por pessoas, por seres humanos, é que me levou a me aprofundar tanto assim, fazer essa minha imersão interna, né? Não só de estudos, mas interna também, aí nos últimos 7 anos. Muito obrigado, Lisandra. Agora, Marcos Castro. Muito boa noite, Elza querida, que alegria estar aqui contigo, Inácio, que é esse ser aí que está sempre à frente, avançando aí com a constelação, levando adiante. Obrigado, meus queridos amigos, Lisandra, Renê. E eu posso dizer para vocês assim um pouquinho da minha trajetória, assim como a Lisana, talvez esse interesse pelas pessoas, e eu sempre tive também um interesse pelo inconsciente, né? Então, conhecia antes da constelação algo que se denomina como abordagem direta do inconsciente, e aí tinha um amigo que trabalhava com isso, psicólogo, e um dia um outro amigo disse assim: Olha, sabe aquele teu amigo lá, ele está trabalhando com uma outra coisa. Mas não sei dizer o que é, não. Uma coisa meio doida lá, assim, porque as pessoas se movimentam, olham para lá, olham para cá. Aí eu falei, é isso, eu quero ir. Essa eu quero conhecer, essa eu quero participar. E fui. E foi o meu primeiro contato, né, com a constelação familiar. Isso, então, né, eu me digo assim, que denomino, né, sou desse campo dos novos da constelação familiar. Então, estamos falando aí de 2012. E eu fui participar e ali eu já me encantei e eu queria conhecer mais e já comecei uma formação e eu coloco como marco assim na minha vida mesmo que em 2013 eu já estava lá na Alemanha porque eu disse assim, não, se eu quero conhecer isso, eu quero conhecer com o Bert Hellinger, direto da fonte. Então, assim, fui para a Alemanha em 2013 e foi uma experiência incrível também, porque muitos iam para a Alemanha para ver o Bert, queriam estar ao lado do Bert, né? E é claro que eu também tinha um pouco disso, mas Sophie e Bert tiveram um pouquinho antes no Brasil, né? Também tive um contato com Sophie, e naquele ano de 2013, Bert estava muito doente. Naquele ano de 2013, Bert estava internado e não participou do seminário. Foi assim, para todos que estavam ali, alguns, nossa, será que eu vou desistir? Ou ficavam assim esperando cada dia uma notícia: Bert morreu, Bert vai vir, Bert vai chegar. E assim, todos os professores da escola Hellinger estavam tão abertos para aquele seminário. Então, para mim, foi uma experiência muito grande, muito reveladora e muito bacana, e de poder experienciar esse campo da constelação familiar. Eu sou servidor público federal, né? Trabalho na Justiça Federal, nossa querida amiga Lisana também aí, nesse campo sistêmico da justiça. Atualmente estou no juizado de Botucatu, servidor federal há mais ou menos uns 20 anos. E na Justiça Federal é algo assim, o que eu levo desse campo da constelação familiar é a postura. Então, diferentemente de tantos outros locais em que se realizam workshops ali, né, como o Dr. Sami faz, a doutora Lisandra, ali na Justiça Federal eu percebi o quanto a postura da constelação familiar pode favorecer, seja no atendimento ao jurisdicionado, seja no relacionamento entre os próprios servidores, entre magistrados e servidores, para uma construção harmônica e pacífica dentro da justiça. E é muito legal quando você consegue trazer para dentro desse ambiente, não é, essa postura da constelação familiar, até que em um certo momento, assim, quando eu vim para um local que estava uma tensão enorme, né? Então a gente foi introduzindo um pouquinho sobre a ordem, e aí, assim, com muita leveza, com dinâmicas, não se falava em constelação familiar, mas exercícios e dinâmicas. E até que um dia, assim, o magistrado virou e disse assim: Marcos, aqui acabou a confusão. E é isso que a postura e a ordem trazem para nós, assim. A gente sai dessas distrações e consegue olhar para aquilo que é o essencial. E aí não tem mais confusão. Aquilo que é essencial pode se apresentar. E nós podemos levar isso para onde quer que nós estejamos. No atendimento ao jurisdicionado também, não é? Com, assim, frases curtas e rápidas, mas nessa conversa realmente
presente nessa conversa sistêmica, presente e totalmente aberta para ele e aberta também para aquilo que surge dessa relação. É dessa forma, então, que eu entrei na constelação familiar e depois, assim, de 2013, todos os anos eu também ia para a Alemanha, e o Bert ia para o México, eu ia para o México, o Bert vinha para o Brasil, eu estava no Brasil, né? Porque assim, o pessoal me perguntava, nossa, mas você é louco, olha, né, o gasto que tem tudo isso, não é a mesma coisa? Nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. E quando eu me lembro disso, eu lembro do Bert comentando assim que eu percebia que a cada dia um pouco mais completo. Hoje um pouquinho mais. Né, eu vi na camiseta da Elsa aí, viver, conviver. Abaixa um pouquinho, Elsa, para a gente ver o que está escrito abaixo disso. Eu vi rapidamente aqui no nosso início e está escrito ali, todo dia um pouco, e um pouco todo dia, um pouco mais, né? Perguntava, Bert, como você está? Mais completo. Hoje, um pouco mais completo. E aí, nessa trajetória, então, fui auxiliando também a Escola Hellinger aqui no Brasil e até que fui convidado, então, para estar com eles também para ministrar aula no curso oferecido pela Hellinger, que é uma grande honra para mim seguir também junto com eles até hoje. Então, essa é a minha trajetória. Muito feliz aqui de estar com vocês. Muito bom, Marcos Castro. Renê, agora a palavra está contigo, meu amigo. Renê Schubert. Obrigado, Inácio. Prazer estar aqui com vocês. Elza, doutora Lisandra, doutor Marcos. É um prazer, né, estar falando com todos vocês. E vou fazer que nem o Marcos, né, falar um pouco desse percurso. Né? Eu já estava no meio da psicologia, né, Marcos, dentro do hospital psiquiátrico, quando em 2006 uma terapeuta sistêmica familiar virou para mim e falou: "Ó, Renê, você fala alemão, né? Tem um cara fazendo umas coisas diferentes com o pessoal esquizofrênico. Dá uma pesquisada, você fala alemão, vai atrás." Ela estava falando do Gunther Weber, né, que estava fazendo o trabalho, né, de atendimento à clientela psiquiátrica. Então, eu comecei a ter contato com as constelações por esse viés, né? E comecei a estudar com o Peter e Tsuyuko Spelter, e mais ou menos em 2011 eu fiz minha primeira viagem para a Alemanha, né? Com aí a benção do Peter, né? Eu falei para o Peter, eu falei, eu vou para lá. Inclusive a gente ia ter módulo na época, né? Que eu fui para a Alemanha, a gente ia ter módulo de constelação familiar. Ele falou, não, vai para lá, depois você conta o que você encontrou lá, né? E como o Marcos falou, né? Cada seminário era de um jeito, cada encontro era de uma forma. Foi um novo olhar, foi uma ampliação, né? Foi hoje mesmo eu estava falando isso para os colegas. A constelação familiar ela trouxe novos recursos para o meu trabalho, trouxe novas perspectivas para os meus clientes. Quem valida o meu trabalho todos os dias? Os meus clientes. São eles que me buscam, são eles que falam, olha, preciso disso, preciso daquilo. E sim, Bert Hellinger me ofereceu um repositório de ferramentas fantásticas, né? Da Gestalt terapia, da PNL, da análise transacional, da psicanálise, né? E 2015 fui convidado por Matthias Bronk para ser um dos tradutores na Alemanha. Inclusive, teve um fator super engraçado lá, 2015. Eu lá traduzindo lá em cima, de cima você via todo mundo lá embaixo, né? Aí eu vejo o Marcos sem o microfone. Eu falei, nossa, né? De duas, uma, ou eu traduzo muito mal, ou ele está com algum problema no microfone. Aí no intervalo eu cheguei, Marcos, tem alguma coisa? Tal? Ele, por quê? Não, eu falei, você está sem o microfone. Não, eu estou sentindo que o Berto está falando. Olha só isso, o Marcos já estava professor desde o começo lá, sentindo o que o Berto estava falando. E é verdade, muitas vezes as traduções eram assim, a gente sentia. E às vezes a gente travava nas traduções, porque ele falava uma coisa que pegava na gente. Não, peraí, tem que traduzir, tem que lembrar de traduzir isso. Né? E assim como o Marcos também, depois a gente fez vários percursos aqui no Brasil. Que bom que Beto e Sophie vieram tantas vezes para o Brasil, trouxeram tanto para nós aqui. E o Inácio aceitou esse desafio, né, da pós-graduação aqui no Brasil. E a Hellinger Schule segue agora aqui. E nós,
nos juntamos para poder presentear, né? Já que nós fomos presenteados por Bert e Sophie Hellinger, resolvemos presentear também o público com as palavras de Bert, os conceitos de Bert, a partir da obra dele. Nós pegamos livros em alemão, livros em inglês, livros em português, e nós não colocamos só uma frase. A frase, o contexto, em que livro está, como está, né? E o Bert Hellinger nos ensinou isso que o Marcos acabou de falar. A constelação familiar como postura, a constelação familiar como uma filosofia de vida, né? Então, se eu consigo aplicar isso no dia a dia, se eu consigo viver as ordens do amor no dia a dia, eu transformo a minha vida. Seja eu um professor, um profissional do judiciário, um psicólogo, um médico, um assistente social. Seguimos. Gratidão, é um Seguimos. prazer estar aqui com vocês. Legal, Renê. Olha, 2015 então foi um ano bacana, né? Porque era o primeiro ano meu também, que eu estava na Alemanha, o ano que eu conheci Bert e Sophie, o ano que a gente começou a pós-graduação. Então, vamos lá, vamos falar agora de 2024, que foi lançado o livro. Hoje a gente está fazendo esse relançamento com todos os coautores, e foi um grande desafio esse livro, até porque são vários autores, várias pessoas, ele foi muito bem estruturado por todos os organizadores, por todos os revisores, ou seja, foi uma equipe gigante. E eu vou falar por mim, eu acho que a Elza deve ter esse mesmo sentimento meu, que cada live, cada encontro para nós está sendo um grande aprendizado. A gente está conhecendo mais a fundo vocês, os autores, conhecendo mais a fundo um monte de coisa. E eu acho que eu falo brincando, falei brincando com a Dani quando começou isso, porque é da minha época. Eu tenho a Barça aqui do meu lado. A Barça tem tudo que eu preciso. Aqui tem tudo que qualquer pessoa precisa saber sobre constelação familiar. Foi algo maravilhoso, um trabalho incrível feito por todos nós. Eu também sou coautor, mas de uma maneira assim incrível. Eu vejo que o resultado foi muito incrível. O resultado foi maravilhoso. Então, agora, eu gostaria de perguntar a vocês, como hoje eu vou depois deixar a Elza falar, né? Porque primeiro os damos aqui, né, Elza, hoje, porque eu tenho que Tudo meus bem, de compromissos. boa. Então, vamos lá. Eu vou fazer a mesma pergunta para os três e aí cada um responde dentro do seu tempo. Eu espero que a gente tenha os tempos equitativos, né? Porque senão um fala mais, outro menos. Vamos colocar agora 5 minutos para cada um. O que vocês escreveram? Qual foi a parte do livro que coube a vocês? Porque ele é dividido em partes: história, teoria, pesquisa e ética. E o que vocês esperam depois desse livro? Porque eu, como educador, René, como faculdade, eu coloquei isso como a bibliografia mais importante do curso de constelação familiar. E sempre dizendo que todas as outras não podem deixar de ser lidas, porque isso é um compêndio de todas, e cabe a cada um depois ir nas obras e debruçar mais ainda. Então, que todos os formadores de constelação familiar utilizem esse livro como referência bibliográfica, porque ele realmente traz tudo que um curso de constelação e um constelador precisa. Então, Lisandra, começando de novo com você, fique à Bom, vontade, querida. então, na página 129, né, nós vamos tratar aqui sobre campo de ressonância morfogenética, né? Por que eu acabei escolhendo esse capítulo? Porque, na verdade, primeiro vamos contar um pouquinho, talvez nos outros podcasts tenha sido contado, mas como é que a gente fez essa construção, né? Como é que a gente ia transcrever toda essa obra de Hellinger? 29 livros traduzidos, né? Mais dois depois da Sophie, mais três. Então, como é que a gente ia fazer isso? Então, primeiro, nós dividimos as partes de cada um. Eu fiquei com 3 transcrições. Eu transcrevi o amor do espírito, a cura
e Para que o Amor Dê Certo, porque são os meus preferidos, né? Então, primeiro cada um escolheu os seus e nós fizemos uma transcrição literal. Literal, era o que estava escrito, certo? Então, é, depois, no segundo momento, nós precisávamos transformar esse grande glossário numa obra, num livro, né? Então, a gente teve que escolher de novo sobre o que cada um, então, gostaria de escrever, né? E eu realmente fiquei com esse tema aqui, campos de ressonância morfogenéticos e os representantes, por quê? Porque isso também faz parte do meu estudo no mestrado em ciência quântica, né, com o professor PhD, o Amit Goswami, que é físico nuclear, PhD físico nuclear, mas se dedicou, né, à física quântica a partir do momento em que a física clássica não lhe dava, né, as respostas que ele buscava. E essa foi a trajetória dos grandes mestres, né? Hellinger também acabou deixando o sacerdócio, foi para a psicanálise, por tantos caminhos aí, até que ele consolidou, né, essas ordens. Então, o professor Amit foi da mesma forma. E qual era, assim, a magia da coisa que eu via, né, estudando Hellinger, estudando Amit, estudando Sheldrick, né? Que os três se conversavam. Eu disse, não, não pode ser. Se os três estão falando a mesma coisa, é sobre isso que é a constelação. Então, a base fenomenológica da constelação familiar. A partir da ciência, a partir dos marcos teóricos da física quântica, explicam o fenômeno, né? Inclusive à luz dos físicos que vieram lá desde Planck, quando descobriu então o quanta, né? A energia ela se movimenta a partir de pequenos blocos de energia. Mas a partir daí foram muitos físicos, né? E muitos assustadíssimos com os resultados que eles tinham nos experimentos do micromundo. Né? Até que, então, vem Rupert Sheldrake em 1981 e consolida ele, então, essa teoria que já vinha lá de Lamarck. Porque Lamarck já tinha, né? O francês já tinha chegado à conclusão de que nós somos o efeito, não é somos feito, nós somos o efeito de algo maior e imaterial, né? Então Lamarck já tinha chegado a essa conclusão, mas não ainda através de uma equação matemática. Mais à frente, então, essa equação matemática foi feita por John von Neumann em 1952, onde ele chega, né, e depois David Bohm chegam à força potencial através de uma equação matemática, que comprova, então, essa união do domínio da manifestação, que é o nosso domínio da realidade, e do domínio da potencialidade, que é onde está situado na não localidade o campo de ressonância morfogenético, assim chamado por Rupert Sheldrake, então batizado, né, com esse nome. Então, é um campo, né? E aí a gente é engraçado, né? Porque mesmo o nome campo já não estaria totalmente correto, e isso Sheldrake fala no seu livro. Por quê? Porque campo é um conceito da física clássica, da física mecanicista, né? Assim como energia também é um conceito da física mecanicista. Mas vejam, é um conceito que a física mecanicista se apropriou. Nosso mestre, o Arnold Goswami, ele conta de onde vem isso, né? Na verdade, a física mecanicista que se apropriou do nome energia para traduzi-la em partículas elementares, né? Ou seja, essa difusão de partículas elementares que após uma grande reunião acabam se tornando a matéria. Mas o fato é que, né, energia já era um conceito utilizado pelos antigos rishis, né? Lá nos Upanishads, numa ciência, eu digo que é ciência oriental de mais de 7 mil anos, né? Então, os grandes mestres hinduístas já percebiam essa movimentação de ressonâncias, ou seja, de frequências no nosso próprio corpo humano, né? Que depois vieram, então, a se chamar de chakras, que são os sete principais, pelo menos, campos, centros de energia que a gente tem no corpo. A questão é que, tanto Hellinger, junto conversando com Sheldrake, né? Amit também conversando com Sheldrake, apenas lamento que Amit não tenha conversado com Hellinger, mas eu daria, assim, tudo para ver os dois numa tarde de conversa, porque é exatamente a mesma coisa que eles tratam, né? Então, essa origem, o que é, afinal de contas, esse campo de ressonância, ou essa estrutura que então Sheldrake deu o nome de mórfico, quando ele se refere, né, a sociedades, a grupos, a coletividade, e morfogenético, quando a gente se refere à nossa linhagem familiar. Sempre lembrando que isso não tem nada a ver com matéria, não tem nada a ver com gene. Também apenas foi uma palavra utilizada, e o professor Amit explica muito bem isso, inclusive tem
entrevista lá no meu Linktree que eu faço pessoalmente com o professor Amit, porque eu questionava muito por que falar física quântica, se quanta é matéria, né? Por que não chama metafísica, né? Mas são termos utilizados justamente pelos cientistas quânticos para se aproximarem um pouco mais da ciência materialista, tá? O que foi a mesma novela que Freud teve que fazer, né? Nos manuscritos dele se encontra a palavra alma, mas não era algo que ele poderia usar naquela época. Então, a ciência quântica se utilizou de expressões para tentar explicar mais perto, para que, quem sabe, né? Os cientistas, então, mecanicistas, pudessem abrir um pouco a mente para isso, né? E como Einstein já dizia, né? Haverá um dia que os homens enxergarão muito além do que os olhos podem ver, porque ele já tinha visto isso acontecer. Ou seja, o que acontecer? Esse campo de ressonância, né? Existir, que foi através do experimento da correlação de partículas. Então, a minha preferência por esse tema foi por isso, por eu estar estudando justamente, né, a partir dos marcos teóricos da física quântica. Olha, Fazer nesse livro um pouquinho, claro que não, nós não tínhamos muitas páginas para fazer, né? Então tive que enxugar bastante, mas pelo menos conseguir dar uma ideia geral sobre o tema já foi muito feliz para mim. olha, cada vez que eu ouço a Lisandra, eu fico mais encantado. Ainda vou fazer o física quântica, eu vou fazer esses cursos todos aí, porque eu acho maravilhoso. Marcos Castro, tá contigo, meu amigo. Obrigado, Inácio. Obrigado, Lisandra. E legal, a Lisandra trazer essa parte técnica também para nós aqui. A minha parte no livro também, ela está na parte teórica, né? Então nós vamos começar aqui na página 160. Só que assim como o René trouxe aquele evento de tirar o fone, né? O Marcos ele está sempre nessa questão assim da percepção e dessas sensações, sentimentos e emoções, né? Então eu sempre convido a ter essas percepções com o seu corpo, né? Perceber assim, como isso chega para você, quando se fala alguma coisa, isso se abre, isso se fecha, isso é pesado, isso é leve. Então, o tempo todo, assim, quando eu também fui convidado aqui, eu cheguei depois. Né, dessa primeira parte, inclusive para tentar equilibrar um pouquinho, me foi dado aí essa missão de fazer um pouquinho a conclusão junto com a professora Isabela Oliveira, né, para a gente participar disso daqui. E aí eu pensava assim, nossa, eu vou falar sobre relações familiares, dinâmicas sistêmicas, né? E a Lisandra falou, nós tínhamos poucas páginas, e de fato, poucas páginas para algo assim tão vasto, não é? E aí eu vou sempre assim, nossa, onde tudo começa, né? Se a gente for falar desse nosso primeiro sistema onde a gente chega na família, e o Hellinger, ele vem trazer para nós outros contextos assim que talvez as pessoas não estejam tão acostumadas, outros termos como grupo familiar, qual que é a diferença? Comunidade de destinos, de vidas, né? Então, assim, os efeitos que isso pode provocar dentro da família, mas também por aqueles que não fazem parte do sangue, né? Que não tem esse laço sanguíneo, mas ainda assim, com um evento marcante, isso tem um efeito também naquele sistema. Então, trouxe um pouquinho dessas dinâmicas familiares, esses conceitos sobre comunidades de vida, de destino, para que as pessoas pudessem também compreender melhor um pouquinho do que o Bert Hellinger traz sobre tudo isso, quem pertence ao sistema familiar, né? As pessoas falam tanto das ordens, né, das leis sistêmicas, como nós falamos, ordens do amor, princípios básicos da vida, e de fato, esses princípios nos auxiliam, né, a trazer para a consciência, a ganhar esses lampejos de consciência daquilo que anteriormente atuava totalmente de forma inconsciente, porque quantas vezes, né, esses movimentos feitos dentro do sistema são inconscientes. Né? Ninguém conscientemente assim chega e fala, não, eu quero sofrer por você, morrer por você, eu faço por você. Talvez até tenha um pensamento ilusório, mas nem sabe a profundidade de como isso é levado inconscientemente. E adota, então, uma determinada postura, sensação, sentimento, ou mesmo o comportamento idêntico daquele que já foi vivenciado anteriormente. Bert percebeu isso? Quantas vezes nós falamos, né, dentro do pertencimento, se alguém é esquecido, excluído,
vem outro membro desse sistema e, para compensar isso, adota isso que já foi vivido, essa experiência que já foi vivenciada. E por que não dizer, porque em algum momento eu também vou falar sobre vida, morte, destino, esse destino e essa palavra aí, às vezes causa um certo, opa, destino, existe, não existe, limita, não limita, o que é isso? Né? Então, trazer como o Bert olhava para nós com relação a esse destino, ou eu poderia falar para você assim, esses acontecimentos importantes, às vezes trágicos, mas também não é que são sempre trágicos, também tem acontecimentos muito importantes e que nos levam para a vida, que nos trazem felicidade, que são marcantes dentro desse sistema. Mas e quando também são esses eventos difíceis, né? Como nós podemos ganhar uma força especial diante desses acontecimentos, inclusive inevitáveis dentro desse sistema? Porque isso trabalha e mexe muito com cada um, com culpa, inocência, né? Ah, é culpado, é inocente, quis, não quis. E dentro dessa consciência, né, que a gente fala assim, nessa consciência maior, vem toda essa consciência também espiritual que abarca isso para dizer, olha, não temos mais esse certo ou errado aí. Todos são vistos com essa benevolência. Então, já nem tem isso de quem é inocente ou quem é o culpado. Às vezes eu digo assim, olha, imagina uma pessoa que causou um acidente e o problema foi o veículo, o carro. Mas como se sente essa pessoa, mesmo você falando, não, você não teve culpa? Como isso atravessa por ela, como isso chega até ela. Então, são essas sensações e esses eventos, né, que nós também trouxemos aqui um pouco do que o Bert Hellinger fala sobre isso, para que isso possa ficar de uma forma mais tranquila, mais leve, ou qual é o papel da constelação familiar ao lidar com tudo isso. O que a constelação familiar pode proporcionar a nós quando estamos diante dessas situações, porque elas são situações do nosso dia a dia, elas estão sempre muito próximas a nós, de cada um de nós. E aí a constelação familiar vem dizer assim: olha, existe também esse amor, claro, para a gente para que a gente possa sair então desse amor que se vincula a essa repetição de comportamento, sensação ou emoção, mas para que a gente possa trazer no coração esse membro que talvez esteja excluído, que talvez esteja esquecido, mas sem a necessidade de representar aquilo que já foi vivenciado, para que cada um possa viver, então, um pouco mais livre, um pouco mais, e ser um pouco mais completo, trazendo todos eles contigo, trazendo todos eles em nosso coração. Então, a minha parte ficou sobre essas questões das dinâmicas familiares, dos grupos familiares, e também alguns conceitos, né, para que a gente pudesse esclarecer um pouquinho mais sobre a obra de Bert Hellinger e facilitar para aquele também que deseja pesquisar e aprofundar um pouco mais na constelação familiar. Olha só, hein? Olha que depoimento. E depois, Elza, só me lembra antes de passar a bola para você que eu tenho que falar uma coisa desse menino aí. Agora com vocês, René Schubert. Ah, falar nisso, René. Gostei muito lá do sua noite de autógrafo. Fiquei com invejinha. Eu acho que todo mundo tem que fazer uma noite de autógrafo também. Parabéns, viu? Obrigado, Inácio. Sim, temos. Temos para a gente encontrar as pessoas na presença, trocar uma ideia, né? Logicamente, isso aqui está sendo maravilhoso, né? Mas no encontro presencial tem aquela coisa do abraço, tem aquela coisa do estar junto, né? De trazer. Todos nós estivemos há poucos meses atrás no congresso do IBCF. Né? Então, eu abracei a Elza, conheci a Lisandra pessoalmente. Marcos estava lá no finalzinho, chegou, Inácio, quer dizer, foi maravilhoso. Né? E quantos conteúdos a gente teceu ao vivo lá, presencialmente. Né? Então, coisa maravilhosa. A Lisandra já nos falou mais ou menos como foi a dinâmica, né? Então, foram 2 anos aí, né? Nós nos reunindo, nós estabelecendo as diretrizes desse livro, e sim, tiveram coisas que mudaram. Né, Lisandra, Marcos, a gente fez umas reuniões, não, pega aí, não era isso? Ah, mudou, tal. Então, a gente foi caminhando por mais também. A gente foi caminhando por uma forma onde esse livro pudesse ser isso que o Inácio falou, um glossário, né? Um livro de referência, uma Barça, uma Mirador, né? Onde a pessoa pudesse olhar os verbetes e falar o que Hellinger fala desse verbete. Então, eu fiquei na parte de teoria das constelações familiares, o capítulo 2, com a parte de sexualidade e
atendimento individual. Como psicanalista, educador sexual e trabalhando também no campo do trauma, a temática da sexualidade é uma temática recorrente, né, no trabalho. Então foi importante para mim pegar essas partes na obra do Hellinger. Eu já tinha utilizado isso em outros livros que eu escrevi, essas referências do Hellinger, mas agora foi Hellinger por Hellinger e somente Hellinger. Né? Logicamente, eu costurei um pouco com Sigmund Freud, outros pensadores, mas o Hellinger ele tem uma postura muito clara em relação à sexualidade, a abusos, a forma como isso acontece dentro do contexto familiar, dentro do sistema familiar. E quando a gente fala de sistema familiar, núcleo familiar, origem familiar, ancestralidade, transgeracionalidade, né? Então, a gente nunca fala do abuso como um fato isolado, né? Então, assim como os colegas, peguei as obras em português, mas teve uma obra em específico que me ajudou muito nessa temática, que é uma obra que eu tenho em inglês dele, que chama Rachel Cry for Her Children. Raquel chora por seus filhos. Um seminário de Bert Hellinger em Israel, e quase todos os casos que aparecem lá são de abusos dentro do sistema familiar. Deixando bem claro, tá? Quando eu falo de abuso, verbal, físico, sexual, moral, né? E isso envolvendo a temática do corpo, como isso me causa no corpo, né? Então, fomos pegando esses verbetes, essas falas do Hellinger, para que esse verbete sexualidade e tudo que envolve sexualidade, tanto a questão da diversidade, a questão da orientação, a questão das perversões, né? Logicamente não deu para a gente ampliar tanto assim, porque senão daria um glossário só de sexualidade, né? Mas pegamos os pontos principais. E na parte de atendimento individual, tive a oportunidade não só, né, de aprender com Bert Hellinger, como também com a doutora Ursula Frank Bryson, uma das primeiras alunas aí de Bert. E nesse verbete a gente fala de todas as técnicas e recursos que a gente utiliza no atendimento individual. Bert trabalhava com grupos, mas ele nos ensinou como fazer no individual, né? E a Úrsula, ela traz bastante isso no livro dela, olha, que eu estou trazendo aqui, eu aprendi com Bert, né? As práticas sistêmicas, as visualizações, as meditações, né? Ou seja, são verbetes que para uma pessoa que de repente está em dúvida, né? Não vou, a Elsa, eu acredito que é a quem todos nós fazemos uma reverência aqui, a mais antiga do campo. Então, de repente, eu chego para a Elsa e falo, Elsa, eu sempre trabalhei em grupo, eu acho que só é possível trabalhar em grupo com constelações. Né? E a Elsa traz como referência o verbete dela do atendimento individual, e aqui a gente tem esses verbetes, o que Hellinger falou, o que ele pensou, o que outros desenvolveram a partir de Hellinger, que são seus alunos. E nesse momento, todos nós aqui estamos como alunos de Bert Hellinger, representantes de um movimento que ele começou e que sim, Bert Hellinger, nós seguimos adiante. Que show, que lindo. Então, só vou fazer aquele depoimento rápido, senão eu esqueço. Quando o Marco fala de relacionamento familiar, ele fez uma constelação onde ele representa o meu pai, e isso ficou marcado pro resto da minha vida. E foi ali que eu me reencontrei com meu pai. Elza, fazia anos que eu não me emocionava tanto, que eu não chorava tanto com esse reencontro com meu pai, que eu perdi aos 6 anos de idade, e toda a história depois não é momento agora. Mas esse menino realmente foi um representante de ouro, e de lá para cá nós ficamos muito próximos, como a gente está agora formando uma grande constelação de pessoas. E eu acho que é esse o intuito desse livro, esse é o intuito para você que está ouvindo aqui,
que é feito de gente, é feito de pai, de mãe, de família. E algo que é feito de gente é maravilhoso. Então, gente, vamos realmente pegar esse livro, dar de presente para o próximo, fazer algo de bom, ler, reler. Na última live com os professores, estava tudo cheio de filipetinha, né? Com as anotações e tal. Então é isso, gente. Eu vejo, eu sempre falo, Renê, e quando também eu conheci você, através do Matias também, que tá tudo certo, tudo que tinha que acontecer, aconteceu, mas a gente tem que agradecer a tudo isso que aconteceu, porque a gente está aqui junto por causa desses acontecimentos. Então, vamos ser felizes. E eu vou passar a bola para a Elza, porque eu, infelizmente, vou ter que me ausentar. Elza, tá contigo, querida. Eu tô arrepiado aqui do que eu vi Obrigada. até agora, hein? Obrigada, meu bem, obrigada. Que seja que você tenha que fazer, que seja feito de uma forma amorosa e maravilhosa. Muito bem, obrigada, Inácio. Bom, queridos, é a mesma pergunta para os três, mas ainda quero fazer um pequeno crivozinho meu. Quando a gente fala de atendimento individual, viu? E peço licença aí para o Marcos, para a Lisandra, com relação ao Renê, um pouquinho antes de falar do atendimento. Eu não conhecia esse menino. Aliás, vocês são todos meninos e meninas, né, para mim. Eu não conhecia esse menino Renê. E pude participar com ele da organização do Congresso da ABC. Olha, gente, vocês não fazem ideia o que eu me diverti com esse rapaz. Nossa, Renê, foi um presentaço, assim, sabe? Se não tivesse valido por nada, teria valido pelas reuniões que nós tivemos, às vezes tão cansativas, mas que você vinha de um jeito assim tão próprio, né? Nossa, ele falava alemão para me perturbar, porque eu não sei traduzir. E aí, você sabe como é que é? Tem coisa que ele não traduziu até hoje, viu, Marcos? Eu não sei nem o que é até hoje, né? Mas, voltando um pouquinho ao atendimento individual, eu quero dizer para vocês que por muitas vezes, eu fui tomada por uma emoção quando eu li os livros que ainda vinham com as dinâmicas todas arrumadinhas. E foi ali, Renê, que eu me dei conta. Eu falei, meu Deus, a capacidade, a habilidade, a dinâmica, como professora, né, universitária também, eu falei, meu Deus, olha a didática, né? Aparentemente era para o grupo que estava lá, mas se a gente observar a nuance que é para cada um que se levantou e ficou próximo dele, de cada dinâmica que ele pôs para ser feita, não é? Então, ali eu aprendi exatamente, Renê, como fazer o atendimento individual em grupo, né? Fazendo uma baita aspas aí. Bom, meus queridos, é sempre um prazer, né, poder estar aqui. A gratidão ao Inácio que aceitou essa provocação de nós criarmos um ambiente onde a gente pudesse falar para o mais, né? Gastar energia para o mais. Então, assim, querida Lisandra, né? Também pude conhecê-la lá. Estou toda exibida aqui, porque eu conheci vocês todos. Ai, que delícia, né? E, assim, eu gostaria muito que vocês dissessem para quem está nos ouvindo e vai nos ver, vai nos ouvir, qual é a emoção que vocês sentem agora? O que é que esse corpo, esse coração, conta para cada um de vocês da importância desse marco que nós estamos vivendo com as constelações familiares e tendo em mãos um glossário, uma brochura como essa, um glossário como esse, tão importante para nortear para muitas pessoas, né? Que é maravilhoso. Obrigado, né, Renê? Você me mandou um exemplar. Eu preciso postar lá o vídeo, né? Divulgar. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, assim, essa emoção. Como é que você se sente, né? O quanto que, de fato, você se percebe que você está fazendo um marco, no trabalho com as constelações. Quero ouvir vocês e todos que estejam conosco aí. Lisandra. Olha, então
Eu nem tenho palavras, assim, claro que Hellinger tem cento e tantos livros escritos, né, Renê? Você sabe, em minha geração, cento e mais 150, ou talvez, sei lá, perto de 200. Então, aqui é a transcrição de 29, mais três outros que entra a Sophie também. Mas saber que aqui foi construído uma compilação dos conceitos essenciais que este homem concluiu ao longo de mais de 70 anos de jornada, gente. Sim. Olha, eu acho que isso não tem preço, não tem valor, é algo, eu não tenho palavras para descrever, sabe? Eu acho que meu pai sempre ensinou, e aqui sempre reverenciando e me emociona, né? Se é para fazer, faça bem feito, faça do melhor jeito, do seu melhor jeito, mas do melhor jeito. Então, eu acho que aqui é um conjunto, né, de dezenas de pessoas, entre coautores 22, mais os revisores, mais a coordenação, que fizeram do seu melhor jeito e muito mais além do seu melhor jeito, porque muitas vezes, sabe, eu estava de madrugada transcrevendo e eu chorava, porque eu dizia, meu Deus, que responsabilidade, sabe? Então, eu acho que é uma emoção, assim, de dizer assim, ah, eu consegui, sabe? É como se um desafio, assim, que foi nos confiado. Então, para mim, é um misto, assim, de missão cumprida, de desafio cumprido, de algo assim, poxa, sabe? É isso, eu acho que é quantas noites a gente teve que buscar força na gente mesmo, né? Porque trabalha de dia, isso tem que ser feito fora do horário, né? Então, é algo que nos traz um desafio, um aprendizado, e eu não tenho palavras, sabe? Eu acho que a emoção é graça. Hoje eu tenho um estado de graça mesmo, assim, por ter conseguido fazer parte disso. Assim, quem está assistindo, vocês podem ter certeza que todos fizeram o melhor do melhor para honrar o legado deste homem. Aí eu tenho certeza que todos que passaram madrugadas à noite fazendo dias, finais de semana, se perguntavam se estavam atendendo, né? O que ele esperaria de nós. Então, nós fizemos o nosso melhor aqui. E é disso que essa emoção que eu tenho é de ter conseguido, né? Quantas vezes eu pensei em desistir. Não, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. A nossa revisora, a professora Isabela, exigentíssima, com toda a razão, né? E isso eu não vou dar conta disso, né? Então, saibam que foi um trabalho extremamente responsável, né? Responsável, de uma responsabilidade de tantas pessoas, para realmente honrar, né, o que este homem experienciou, o paradigma, o novo paradigma que ele trouxe para a humanidade. Muito maravilhoso. Que bom, né? Tem uma coisa tão boa lá, tem um entusiasmo, né? Tem algo quentinho assim. Isso é maravilhoso, viu, querida? E você, Marcos, conta pra gente aí. Conto, Elza, querida. Tava ouvindo a Lisandra e, de fato essa palavra que você trouxe, né, Elza, esse entusiasmo. E aí eu fiz uma combinação assim aqui em mim, no meu corpo, desse entusiasmo, inclusive também com uma serenidade profunda, porque quando eu olho para esse livro, né, é, é como se pudesse passar uma mensagem para as pessoas assim: aqui está a obra de Bert Hellinger, baseada no Bert Hellinger, é o Bert Hellinger. Porque nós chegamos também em um momento em que tantas pessoas, até pelo alcance da constelação familiar, vão lá e apresentam alguma coisa e chamam de constelação familiar, que você olha e fala: isso não é constelação familiar nunca. Ou pelo menos não está nem próximo daquilo que Bert Hellinger apresentou a todos nós. Né? Porque, assim, quem conviveu com Bert Hellinger, eu tive o prazer mesmo, assim, e a honra, né, de estar com o Hellinger nos trabalhos e também fora um pouquinho com o Hellinger, porque eu não sei se você sabe, Elza, da minha trajetória dentro da própria escola Hellinger, e aí eu vou trazer de novo o nosso amigo René aqui, a generosidade tamanha desse menino, né? Porque ele é assim brincalhão mesmo o tempo todo e é maravilhoso estar ao lado dele. E a gente ficou muito próximo em um dos seminários do Hellinger na Alemanha. E o Hellinger veio para o Brasil, como o René tinha traduzido, a equipe pediu para ele assim, olha, tem alguém para nos auxiliar aí no Brasil, porque vamos fazer um seminário, né? E o René sugeriu meu nome. E ali eu entrei na escola Hellinger, sabe como, Elza? Eu entrei assim, para abrir a porta
controlar assim, quem entra, quem sai, crachá, confere. Aí eu ficava aquele ali, Literalmente. cara Abrir a crachá. porta, literalmente. E depois eu fui pensar nisso, né? Aquele que estava ali também para abrir a porta, literalmente. E só que isso me proporcionava também outros momentos, porque assim, quando todo mundo estava lá dentro, eu estava lá esperando o Hellinger chegar para abrir a porta para ele e ter um momento com ele. Quando todo mundo estava lá fora, eu estava lá no camarim também com o Hellinger, porque se precisasse de alguma coisa. Quando levava o Hellinger para um hotel, eu estava lá para levar o Hellinger no hotel, no carro. E eu me lembro do episódio que, inclusive, está naquele livro dele que a Sophie lançou em memória, que a gente foi assim, o Hellinger era muito centrado. Hellinger o tempo todo, assim, não precisava ter nenhuma palavra, nada. E aquilo se dizia tanta coisa, aquilo se colocava assim no lugar o tempo todo. Eu me lembro que uma vez a gente foi em Brasília do hotel até do carro, né, do seminário até o hotel, assim, e a gente não disse nada. Só de repente, assim, lá no meio do caminho, o Bert olha e fala assim: Olha a lua como tá linda. E de repente você tem um momento que desperta algo em você que não dá para colocar em palavras. E aí, quando eu vejo esse livro e vejo a pesquisa feita pelas pessoas, é como aquele pai que olha para o filho profundamente e diz assim: Eu confio em você. E o que eu posso dizer para essas pessoas que vão ler isso daqui é: eu confio no que está aqui, porque isso aqui é um extrato baseado no Bert Hellinger, puramente Bert Hellinger. Então as pessoas podem ter certeza que elas estão ligadas à fonte através de cada um desses coautores aqui que se dedicou para trazer aquilo que o Bert Hellinger gostaria que estivesse aqui. Então, isso me dá muita segurança e essa serenidade vem também através disso. Se você quer conhecer a constelação familiar, se você quer se aprofundar na constelação familiar, saiba que aqui você vai encontrar realmente a pura constelação familiar de Bert Hellinger. Isso acalma, sabe? Em mim, assim, isso traz essa serenidade, como eu disse para você, assim. Mas é uma serenidade vibrante, é uma serenidade que, uau, né? Como eu disse, assim, se o pai consegue chegar para o filho e dizer, filho, eu confio em você, isso vai, isso segue, isso vai adiante, isso caminha, isso ganha o mundo, isso ganha força, isso entra em movimento e em sintonia com tudo. É assim que eu me sinto com esse livro. Au, você disse em sintonia com tudo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu disse para o grupo da segunda-feira passada, né? Um dia a Bert nos disse assim: Eu não sei o que vocês farão com tudo isso. Tenho me feito repetir nisso, porque acho isso tão pertinente para o momento que nós vivemos, né? Nisso que estamos fazendo para o mais, né? Você trouxe isso logo no início, achei fantástico. É para o mais, sempre para o mais, né? Ele disse: Eu não sei o que vocês farão com tudo isso. Então eu disse que eu diria para o Bert: Bert, ó, a gente está fazendo. A gente já fez. Não acredita, mestre, que nós continuamos fazendo? Se tiver um tempinho aí, dá uma lida aí. Esse livro tá bom demais, né? Então é uma delícia, assim, não é? Ver o quanto que ele já sabia que nós faríamos. Ele sabia que nós chegaríamos, muitos de nós chegaríamos longe, não é, Renê? Muitos de nós chegaríamos. Então, para mim é um sentimento de apaziguamento, viu, Marcos? De apaziguamento, sabe? Missão cumprida, maravilhoso. Renê, meu lindo, se falar em alemão vai ter que traduzir. Ich werde es versuchen, auf Portugiesisch zu reden. Tentarei falar em português. Ah, A Elsa tirou as palavras da minha cabeça, ou seja, tem uma sinergia acontecendo, mas mesmo assim eu vou me repetir. Na verdade, eu vou repetir coisas que a Lisandra falou, que o Marcos falou, né? Mas a proposta é essa, né? Com esse livro em mãos, o que eu sinto. É, Elza, você falou, né, da questão universitária, né, como professora universitária. A gente sabe que a gente tem que ter uma didática, a gente tem que saber falar uma linguagem que seja apreensível, compreensível para o nosso aluno, com exemplos, com dinâmicas. É isso aqui. Né? Então, sim, a gente conseguiu, né? A ideia era essa, né? A Lisandra lembrou aí, né? Isabela Oliveira,
outros coordenadores que nos puxaram, né, para que isso pudesse ser, apesar de termos tantos coautores, mas que isso tivesse um fio, né? Um fio que pudesse ser lido por pessoas que não conhecem as constelações, pessoas que acham que conhecem as constelações e aqueles que as conhecem muito bem, e de repente surpreender-se lendo um trecho do Marcos e falar: olha, isso me passou desapercebido. Não tinha lido da forma como o Marcos escreveu aqui. É isso que a gente queria e eu sinto que sim, chegamos a isso. E aí eu vou fazer uma menção a um dos textos do Bert Hellinger. Meu livro favorito de Bert Hellinger é No Centro Sentimos Leveza. E tem uma passagem onde ele fala de um pupilo e seu mestre. E o finalzinho o pupilo questiona ao seu mestre: o que posso fazer para ser aquilo que tu és? E o mestre responde: seja. O que podemos fazer, Bert, para poder trazer teu livro, teu conhecimento, do jeito que você trouxe? Façam. A gente fez. Não está completo, tá? Isso vai seguir adiante. E para vocês que estão nos assistindo, para vocês que vão nos assistir daqui a 10, 20 anos, vocês vão completar isso aqui. Porque como o Marcos falou no comecinho, a gente não está pronto, né? Hoje eu estou mais completo que ontem. Então, seguiremos adiante. Olha, perceba o que é que isso faz, o que isso faz na gente? O que fazem vocês? Sintam o corpo, né? Quem está conosco, quem está ouvindo, quem está vendo, toda segunda-feira, relatos importantíssimos, profundos, né? Os sentimentos que permeiam cada, para cada coautor, né? Para cada um que se apresenta aqui, ele traz alguns com bastante veemência, assim, né? A alegria, a honra, o respeito. Ahn, Alguns nem acreditam ainda que fazem parte de um projeto tão maravilhoso como esse, né? E eu percebo, né, Renê, que cada livro que é escrito, cada vez que alguém entrega uma literatura que traz sobre Bert Hellinger, é maravilhoso, porque nós vamos atingir e chegar nas pessoas de muitas maneiras, né? Então, quando a Lisandra fala desse campo, quando ela traz Sheldrake, quando ela traz outros tantos cientistas, não é? Deixar isso mais palpável, né? Mais pertinho do leitor, pertinho daquele que está querendo escolher ser um terapeuta, né? Ser um constelador. Então, é fantástico isso. Antes de passar para as considerações finais, eu vou perguntar para a Regina se nós temos perguntas, porque tem acontecido aí algumas perguntas. Eu não sei se hoje temos. Temos, Regina, alguma pergunta? A Regina me ouve? Eu escuto sim, Elza. Não tem pergunta por enquanto, não. Tá bom, então. Então, nós vamos seguir mais um pouquinho para as considerações finais. E agora eu não vou fazer por ordem alfabética, não. Eu vou deixar que vocês sintam, né, quem é que quer falar, quem quer começar. Considerações mesmo finais, né? Como pode adquirir esse livro, onde que ele se encontra, não é? Enfim, se vocês quiserem. Quem começa? Eu vou começar porque eu ia fazer uma piadinha, tá? É, se não Faça em tem alemão pergunta. primeiro e depois você traduz. Não, não, mas essa piadinha é como se fosse feita por um alemão, tá? Porque se não Tá tem bom. nenhuma pergunta feita, ou a gente falou muito bem ou ninguém entendeu nada do que a gente falou, né? É, mas é uma Eu brincadeira. prefiro ficar com a primeira alternativa. Ficou tão claro, que vamos sentir e não precisamos perguntar nada. Talvez o que nos resta é assim, ó, como o Bert fez. Viu como a lua está linda? Uhum.
Viu que agora temos um glossário, viu que agora temos algo organizado e pronto. Talvez minha consideração final seja, sim, leiam um livro para poder questionar a gente, para falar o que faltou, o que não ficou claro, porque a nossa ideia é essa. Sim, as críticas às constelações familiares nos deixaram inquietos, porque sim, nós também temos críticas. Nós também temos pontos onde não temos respostas. E a pesquisa é isso. É buscar respostas onde talvez não hajam. Mas talvez o René, com a psicologia, com a psicanálise, não tenha, mas talvez o Marcos, em seu percurso, a Lisandra no percurso dela, a Elsa no dela, tenha. Né? Então, leiam o livro para vocês poderem nos questionar, para vocês poderem reforçar ainda mais o nosso campo. Sim, um campo de pesquisa, um campo de teoria, um campo que olha com reverência para a história e um campo que o tempo todo está lapidando postura ética. Como é que a gente fala em alemão? Tenho dito. So habe ich es gesagt. Meu Deus. Muito. Bom, sabe por que que eu provoco ele, Marcos? Porque quando o René fala, ele me remonta quando eu ouvia Bert Hellinger. E sabe, depois de alguns tempos assim com esse amado mestre, eu já não precisava da tradução, porque eu já entendia o alemão, no sentir. Então, tinha tradução, tudo bem. Então, quando o René fala, meus ouvidos ficam, sabe, assim, acalmados. E é gostoso, né, lembrar de Bert, aquela voz forte, né? E o Matias também, né? Meu Deus, quando falo, eu digo, ui, que saudade do Bert, né? Ah, Memória Muito afetiva. bom. É, Memória afetiva, né? Liga com a nossa. memória afetiva, é uma delícia. Eu vou deixar o fechamento com o nosso mestre, o Marcos. Eu só quero dizer que sim, experimentem. Quem não conhece, apenas experimente. Apenas experimente ler. Você pode usar esse livro, por exemplo, como um oráculo, sabe? Quando eu falei com a Dani logo no início, eu disse, Dani, eu imaginava uma coisa, um oráculo, a pessoa abrir e ver o que está dizendo para ela nesse dia. Sim, daqui a pouco, eu quero saber o que que ele falou sobre sexualidade. Eu quero saber o que que ele pensava sobre comunidade de destino. Eu quero saber o que que ele, afinal, ele falava, como é que o representante sente no campo, né? Abre lá e lê. Vai, seja curioso, experimente, né? Do que vale a vida se não é experimentar as coisas boas, especialmente que quem veio antes deixou pra gente. E assim a gente pode caminhar com mais leveza. Muito bom, doutora. É uma linda essa juíza, né? Gente, assim, ó, nós precisamos falar, o pessoal pode segui-los, né, nas redes sociais, né, nos Instagram, vocês podem se divulgar aí, porque é onde eles vão encontrar os livros, né, para pedir orientação, quer deixar uma pergunta, enfim, se puderem colocar aí, fica bom, viu? Depois eles perguntam, né, mas se vocês puderem, será interessante. E aí, Marcos, querido, diga lá. Elza, eu fiquei feliz assim que eu não estaria sozinho lá naquele training camp, só eu sem o fone de ouvido para tradução do René, né? Você estaria junto comigo lá, sentindo, então. Não seria o único louco desse training camp. Não, eu fazia isso o tempo todo, o tempo todo. Olha, com relação aos livros, todos os coautores acredito que tenham livros aí, não é, para entregar também. É só entrar em contato aí pelas redes sociais. E falando aqui, eu me lembrei algo assim sobre esse livro. E teve um seminário, era um presente, né? Antigamente a gente tinha seminário de supervisão com Bert Hellinger. Olha que coisa. E aí, em um desses seminários de supervisão com o Bert Hellinger, porque assim, Elza, são tantos recursos que a constelação familiar traz.
né? Então aqui também vem isso de você, assim, como colocar em prática esses recursos, o que isso quer dizer, esse determinado movimento. Algumas vezes a gente consegue descrever isso, outras vezes não. Porque o Bert Helling também falava para nós, isso faz parte de algo maior, de outras forças, de uma força superior, um poder original que talvez eu não compreenda agora. Agora, talvez eu não compreenda agora. E nesse seminário de supervisão, justamente eu fui perguntar para o Helling assim, porque eu sentia algo em mim pulsando, mas ao mesmo tempo eu sentia assim, não tem direção, não tem direção. E eu fui perguntar algo para ele sobre isso, esse apontar essa direção. Mas o Hellinger nunca te dava algo pronto. Hellinger nunca ia vir para você com algo prontinho, né? Mas foi interessante essa jornada porque assim, ele chamou quem tinha pergunta, o René estava lá. Esse dia o René estava traduzindo. E eu acho que umas 4 pessoas, assim, eu resumi. E às vezes o Bert, claro, era bastante assertivo, assim. Então a gente sentava, assim, ao lado, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eu era o quarto, então. E a gente só ia mudando de cadeira quando aquele fazia a pergunta. E aquele que foi primeiro a fazer a pergunta, o Bert só olhou e disse assim: a minha resposta não. Aí ele voltou pro lugar. O seu coração, você vai vendo como vai ficando quando você vai mudando de cadeira, chegando mais próximo, né? Aí, aí veio aquele segundo, disse assim: deixe de jogo, volte pro seu lugar. E o outro, ele deu mais uma resposta assim, seca. E aí chegou a minha vez. Eu falei: nossa, eu só estava esperando que iria vir, né? E ele começou dizendo assim, Elza. Agora eu me retiro para um lugar de outras forças. Aí eu falei, nossa, para onde eu vou agora? E aí o Bert começou assim a dizer, um lugar de uma força superior. Porque eu perguntei para ele justamente assim, Bert, eu sinto essa força superior quando você fala. Para mim é perfeitamente possível, está presente, porém não encontro direção. E aí o Bert se falou isso e disse assim, e agora eu me retiro para esse lugar. E ele simplesmente ficou comigo esse tempo, ficamos nos olhando por um longo tempo, e quem já olhou nos olhos de Bert Hellinger sabe quanta mensagem chega através desse olhar. Quanto chega através desse silêncio, né? Compreender esse silêncio. E depois ele disse simplesmente assim: vá, vá longe. É o que eu sinto também de novo aqui com esse livro. Se você quer conhecer, se você quer direcionamento, e também, inclusive, como o René falou, para questionar, venha. E que talvez aqui você encontre esse recurso, ou como isso chega para você através de um escrito daquele que vivenciou, daquele que esteve próximo, por exemplo, ao próprio Bert Hellinger. Se não próximo fisicamente, mas tão próximo dessa obra de Bert Hellinger a ponto de passar aqui para você. Então venha, venha. Talvez a direção que você precise esteja aqui. Então, esse livro, para mim, aponta também esse caminho, essa direção. Assim como um dia eu lá atrás não compreendi e fui compreender bem depois, bem depois. Passos para chegar em algum objetivo bem maior lá na frente, do qual talvez eu nem imaginava. Então aqui você pode encontrar isso também. Isso também serve para você. Uau, hein? Vocês são demais, hein? Que maravilhoso. Bom, queridos, o que resta para mim é me despedir, que vocês possam também dar um tchau aí para todo mundo. Gratidão por vocês estarem aqui conosco, para fazer valer, né, o nosso intuito com esse podcast. Eu sinto que a gente precisa fazê-lo chegar para mais pessoas, né? A intenção que existe nessa conversa e nesse podcast, mas vamos avançando devagarinho, todo dia um pouco, e um pouco todo dia, porque essa é uma frase que eu quis fazer lembrar de processo. Tudo é processo, tudo é caminho, né? E a gente vai se aprontando é no caminho mesmo. Então, gratidão, viu, Renê? Um forte abraço para você. E eu quero que depois que eu vou me despedir do Marcos, da Lisandra, eu quero que você tenha uma boa noite para todo mundo em alemão, tá? Desejo uma boa noite. Não, é uma boa vingancinha essa do que ele fazia comigo lá no lá nas reuniões. Brincadeira, Renê, foi demais, eu conhecer você. Marcos, querido, um forte abraço, um beijo aí para você. Vamos sentindo, né? Lisandra, minha linda, viu? Olha, bênçãos aí para esse trabalho que você faz, dentro de uma
dentro de uma categoria de pessoas, não, que, que bom que eles encontraram o seu olhar. Então, muitas bênçãos para vocês todos aí. Com você, Renê, o último boa noite da noite. Bora lá. Tchau, Regina, obrigada. Also, guten Abend an allen und alles Gute. Obrigada. Muito obrigada, queridos. Até. Tchau, gente. Yeah.